Jesus tinha um grupo de 12 discípulos mais próximos e dezenas de outros seguidores que o acompanharam ao longo de seu ministério terreno. Mas curiosamente foi um discípulo improvável, que o seguia em segredo por medo dos judeus, que no final, no momento mais crítico e decisivo, mostrou ter uma coragem que faltou a todos os outros. Para você ter uma ideia, enquanto o grande apóstolo Pedro negou Jesus, esse discípulo secreto se opôs a uma corte inteira que se reuniu para condenar o Filho de Deus. E quando os outros discípulos abandonaram Jesus na cruz, esse discípulo secreto se arriscou perante o governador romano da província para pedir o corpo de Jesus e poder proporcionar a ele um sepultamento digno. Esse discípulo secreto foi José de Arimateia, alguém que não saiu do anonimato da história devido ao seu status social ou sua posição de prestígio como parte do sinédrio judaico do primeiro século, mas devido à forma como superou seus medos e conflitos internos, e se tornou parte do cumprimento das Escrituras, ao executar certos detalhes do plano eterno de Deus. Mas enquanto os cristãos enxergam José de Arimateia como a pessoa notável que conferiu uma honraria final ao corpo de Jesus Cristo, alguns críticos veem nele a peça-chave na trama da história da ressurreição, atribuindo a ele a responsabilidade de ter sumido com o corpo de Jesus para que o relato da ressurreição se propagasse. Por outro lado, em várias lendas antigas, José de Arimateia também é retratado como o guardião ou portador do Santo Graal, e ainda como um dos fundadores da igreja na região da atual Inglaterra. Para compreender a importância de José de Arimateia e por que ele ficou conhecido como um discípulo secreto de Jesus, primeiro é necessário situá-lo no contexto amplo do século I, período em que a Judéia estava sob ocupação romana. As tensões políticas, religiosas e sociais permeavam as relações entre judeus e autoridades romanas, especialmente em Jerusalém, centro religioso da comunidade judaica e local do templo. Os evangelistas registram, ao longo de seus escritos, que esse período era marcado por um fervor messiânico, em que muitos judeus aguardavam a vinda de um Messias libertador. Além disso, a liderança religiosa de Israel estava concentrada primariamente no Sinédrio, o Conselho Supremo de Anciãos que decidia questões legislativas e religiosas, liderado em parte pelos sumos sacerdotes e escribas. Esse conselho possuía jurisdição civil e religiosa, ainda que limitado pelo governo romano em questões de maior gravidade, como por exemplo, na aplicação da pena capital. Era nesse ambiente que José de Arimateia vivia e atuava. O Sinédrio, composto por cerca de 70 membros, incluía saduceus, fariseus e anciãos respeitados do povo. De acordo com os relatos dos evangelhos, José de Arimateia era um membro distinto deste conselho. Entre os grupos políticos e religiosos mais influentes da época, estavam os fariseus, os saduceus, os zelotes e os essênios. Os fariseus eram guardiões da lei e das tradições orais. Nicodemos, por exemplo, aquele que teve dificuldade de entender o conceito do novo nascimento, também era fariseu e membro do Sinédrio, e se tornaria outro discípulo secreto de Jesus. José de Arimateia, portanto, encontrava-se no ambiente político-religioso do Sinédrio, mas a tradição bíblica não especifica se ele era saduceu, fariseu ou algum outro tipo de líder. Apenas sabemos que ele era respeitado entre os judeus, possuía certo poder aquisitivo e tinha acesso privilegiado aos líderes de maior influência na época. A origem exata de José de Arimateia também é um ponto de interesse. A palavra Arimateia não era o sobrenome de José, mas uma referência ao seu local de origem. A cidade de Arimateia mencionada nos evangelhos não tem localização absolutamente confirmada, embora alguns estudiosos sugiram que possa estar associada à antiga Ramataim Zofim, ligada ao território de Efraim, local tradicionalmente referido como Ramá, ao norte de Jerusalém. Ainda que a identificação arqueológica seja incerta, a menção ao topônimo Arimateia funciona como um dado histórico que oferece credibilidade à narrativa, pois demonstra a preocupação dos autores bíblicos em situar José em um lugar real. Os evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos, Lucas, e o quarto evangelho, João, fornecem informações complementares sobre José de Arimateia. Mateus apresenta José como um homem rico, que procurou Pilatos para pedir o corpo de Jesus e o sepultou em seu próprio túmulo, escavado na rocha. Marcos destaca que José era um membro respeitado do Sinédrio que aguardava o reino de Deus, e criou coragem para pedir o corpo de Jesus a Pilatos. Lucas esclarece que José era um homem bom e justo, que não havia consentido com a decisão do Sinédrio de condenar Jesus. Já João mostra José de Arimateia como um discípulo de Jesus, mas em secreto por medo dos judeus,
e relata a parceria com Nicodemos, que levou especiarias para o embalsamamento do corpo de Cristo. A convergência desses relatos, ainda que com pequenas variações narrativas, reforça a importância de José de Arimateia. A menção unânime de seu nome nos 4 evangelhos constitui evidência interna de um testemunho sólido acerca dele. Vale destacar também o fato de que, à época, seria improvável citar o nome de alguém se não houvesse um conhecimento histórico consistente que o confirmasse, pois tal menção poderia ser facilmente refutada por contemporâneos. Como já falamos aqui, o Evangelho de João, no capítulo 19 e versículo 38, descreve José como discípulo em secreto. Mas por que será que José de Arimateia teria medo de se manifestar publicamente como seguidor de Jesus? Muitos estudiosos sugerem que a oposição à mensagem de Jesus no Sinédrio, especialmente entre alguns escribas, saduceus e fariseus contrários ao mestre, poderia colocar em risco a posição, a reputação e, em casos extremos, até a segurança de quem ousasse defender abertamente o Senhor Jesus. Portanto, o medo que José de Arimateia sentia e que o fazia ser um discípulo secreto de Jesus estava relacionado à possibilidade de que, caso descoberto, os outros membros do Sinédrio o expulsariam do conselho e até mesmo da sinagoga. No entanto, a tomada de decisão de José logo após a morte de Jesus indica uma mudança corajosa de atitude. A crucificação era uma pena reservada especialmente para os piores criminosos. Os romanos costumavam deixar os corpos expostos, como forma de demonstrar o poder de Roma, desencorajando levantes e revoltas. Entretanto, por ser véspera de um grande sábado, no caso a Páscoa judaica, as autoridades judaicas provavelmente prefeririam que os corpos fossem removidos para evitar contaminação cerimonial. Foi nesse contexto que José, acompanhando essa necessidade de não deixar o corpo suspenso durante o sábado, pediu a Pilatos que lhe concedesse o direito de retirar e sepultar Jesus. Esse pedido demandava influência e coragem, pois significava reconhecer publicamente ligação com o Cristo crucificado. Inclusive, para o evangelista Marcos, José ousou dirigir-se a Pilatos. A palavra grega usada para ousar ou criar coragem sugere que esse foi um momento de risco e determinação. O ato de pedir o corpo não apenas atestava a condição social de José, alguém com acesso ao governador romano, como também confirmava seu alinhamento com a causa de Jesus. Ele tomou sobre si a responsabilidade de prestar ao mestre uma honra final, destinando seu próprio túmulo particular para isso. Então, após comprovar que Jesus realmente estava morto, Pilatos concedeu a permissão para que José de Arimateia o sepultasse. José, juntamente com outras pessoas, se dirigiram ao Calvário para que pudessem retirar o corpo da cruz. Ainda que tenha morrido como um malfeitor, condenado pelos romanos sob pressão das autoridades judaicas, Jesus foi, ao final, sepultado de forma digna, num lugar que certamente não era pensado para criminosos comuns. A forma de sepultamento mencionada nos evangelhos, um túmulo escavado na rocha com uma pedra grande para fechar a entrada, é compatível com a prática judaica da época. Restos arqueológicos de túmulos do primeiro século localizados em torno de Jerusalém indicam que famílias abastadas ou de maior prestígio mandavam esculpir cavernas na rocha, onde vários corpos poderiam ser depositados em aberturas ou em bancos de pedra. De fato, arqueólogos confirmam a existência de túmulos desse período com grandes pedras circulares, ou até mesmo pedras retangulares que eram colocadas para selar a entrada da sepultura. Para muitos intérpretes, esse aspecto possui algum valor apologético, pois indica que a narrativa reflete costumes reais e não uma invenção posterior. Se os autores dos evangelhos quisessem fabricar detalhes, a precisão arqueológica não seria tão evidente. José de Arimateia teria possivelmente adquirido ou preparado esse túmulo para sua própria família. Contudo, o texto bíblico diz que o sepulcro não havia sido usado até então, sendo assim um lugar propício para receber um corpo que não sofreria decomposição. Esse aparente detalhe, a disponibilização de um túmulo novo, escavado na rocha, tornou-se parte essencial da narrativa de fé e da proclamação do Evangelho, pois quando as mulheres foram ao túmulo vazio, puderam verificar claramente que ninguém ali jazia. Não existia confusão acerca de qual corpo ou de qual lugar, uma vez que o túmulo era de propriedade de alguém de renome, e o corpo de Jesus fora colocado sozinho ali. No plano soberano de Deus, os mínimos detalhes foram atendidos, criando as condições históricas perfeitas para o anúncio da ressurreição ao terceiro dia. Além disso, o fato de o túmulo ter sido cedido por José de Arimateia nos faz lembrar claramente do que fora profetizado pelo profeta Isaías,
de que o servo sofredor, em sua morte, estaria com o rico. Na tarefa de preparação do corpo, José contou com o auxílio de outro membro do Sinédrio, Nicodemos, que forneceu as especiarias que serviram para a unção do corpo de Jesus, enquanto José preparou o linho fino. Aqui vale ressaltar que os judeus preparavam seus mortos de maneira diferente dos egípcios. Enquanto os egípcios embalsamavam seus mortos removendo órgãos internos, os judeus enrolavam o linho fino em volta do corpo num tipo de bandagem, que espalhava pelo próprio corpo as especiarias, como a mistura de mirra e aloés. Uma grande curiosidade das pessoas tem a ver com a localização do túmulo cedido por José de Arimateia. Apesar de muita especulação sobre isso, nada se sabe de concreto. Na verdade, essa dificuldade ocorre pelo fato de que também não se sabe onde exatamente ficava o Calvário. E isso é problemático porque tudo o que sabemos é que o sepulcro estava nas proximidades do Calvário. Atualmente em Jerusalém, alguns pontos turísticos são identificados como sendo os locais originais descritos nos relatos bíblicos. Entretanto, nada pode ser comprovado com exatidão. O chamado Santo Sepulcro, reverenciado pela tradição cristã desde pelo menos o século IV, é considerado por muitos como o local plausível da crucificação e sepultamento de Jesus. Outros sugerem alternativas, como o Túmulo do Jardim, descoberto no século XIX, principalmente por missionários protestantes. Por tudo isso, muitos estudiosos defendem que a localização original do túmulo em que Jesus foi sepultado é impossível de ser determinada. Provavelmente foi melhor assim. Afinal, o importante não é saber a localização do túmulo preparado por José de Arimateia, mas a certeza de que Jesus Cristo não está mais nele. Embora as referências a José de Arimateia estejam concentradas nos evangelhos, algumas tradições tardias surgiram a seu respeito, especialmente na literatura apócrifa e em lendas medievais. Uma delas, difundida na Idade Média, relacionava José de Arimateia à Bretanha, retratando-o como um grande comerciante que possuía uma frota de navios que fazia exportações entre a província romana da Palestina até a Britânia. Segundo esses relatos, José de Arimateia supostamente teria sido preso ao ser culpado pelo desaparecimento do corpo de Jesus, sendo abandonado por sua família e tendo seus bens confiscados. Então, após 13 anos de prisão, ele teria sido solto por Tibério Alexandre, governador da Judéia. Em liberdade, José teria conseguido reconstruir sua fortuna e teria investido seus recursos na obra de evangelização. Ainda segundo essas lendas, José de Arimateia teria fundado a primeira congregação cristã na Britânia, ao ser enviado para lá por Filipe da Gália, em 63 d.C. Variações dessas lendas também contam como José de Arimateia supostamente teria levado o Santo Graal para Glastonbury, na atual Inglaterra. Contudo, não há evidências históricas sólidas que sustentem essas lendas. A maior parte dos historiadores e teólogos reconhece que esses relatos não passam de acréscimos lendários, talvez criados por motivos apologéticos ou devocionais na tradição medieval. Seja como for, do ponto de vista bíblico e histórico, José de Arimateia é uma figura importante no relato do sepultamento de Jesus. A ênfase do registro bíblico não está em aventuras posteriores de José, mas em sua decisão de se revelar como discípulo de Cristo, justamente na circunstância em que a maioria, incluindo os próprios apóstolos, se dispersou. Já os críticos que questionam a historicidade de José de Arimateia alegam que sua menção nos evangelhos poderia ser fruto de um acréscimo tardio, para reforçar a crença na ressurreição e satisfazer a profecia de Isaías 53. Contudo, essa hipótese enfrenta objeções. Em primeiro lugar, as tradições orais e escritas circulavam rapidamente, e os oponentes do cristianismo primitivo poderiam refutar uma informação falsa acerca de alguém supostamente membro do Sinédrio. Em segundo lugar, o Evangelho de Marcos, considerado pela maior parte dos teólogos como o evangelho mais antigo, já inclui José de Arimateia em sua narrativa, o que indica que a história era conhecida e aceita nos primeiros círculos cristãos. Além disso, para muitos estudiosos, a presença de José de Arimateia na narrativa dos 4 evangelhos é justamente um dos indícios de credibilidade histórica do relato do sepultamento de Jesus. A multiplicidade de testemunhos e a convergência de detalhes, por exemplo, José como membro do Sinédrio, a posse de um túmulo novo e a coragem de pedir o corpo a Pilatos sugerem que se trata de uma tradição muito primitiva. Vale lembrar que a inclusão de nomes específicos era algo comum na historiografia antiga para legitimar os eventos descritos. Se tais nomes fossem fictícios, qualquer pessoa contemporânea poderia facilmente contestar a veracidade da história.
E realmente não faria sentido inventar uma história falsa envolvendo um membro influente do Sinédrio, que era o mesmo conselho que havia condenado Jesus, se essa história poderia ser facilmente desmentida pelas autoridades judaicas daquele período. Quanto à ideia de que José de Arimateia supostamente teria sumido com o corpo de Jesus para justificar a história da ressurreição, também é algo indefensável. Se a existência histórica de José é completamente plausível, não faria nenhum sentido que justamente um membro do Sinédrio judaico arriscasse tudo o que tinha, incluindo sua própria vida, para sumir com o corpo de alguém que foi morto da forma mais indigna da época, e tudo apenas para dar início ao boato de que o condenado havia ressuscitado. Isso é algo totalmente ilógico. Alguém da importância de José de Arimateia, que tinha tanto a perder, somente faria o que ele fez se realmente tivesse certeza de quem Jesus Cristo realmente era. As pessoas que se arriscaram, que perderam o que tinham, que renunciaram suas próprias vidas, acreditavam verdadeiramente que Jesus Cristo era o Filho de Deus, e morreram não pela popularidade de uma mentira, mas pela defesa de uma verdade. Portanto, José de Arimateia foi alguém que, mesmo sendo um discípulo secreto de Jesus, fez parte dos desígnios eternos de Deus e participou de um dos momentos centrais da história da fé cristã. Todas as grandes confissões e catecismos cristãos enfatizam a doutrina bíblica de que Cristo verdadeiramente padeceu e foi sepultado. Na verdade, o Evangelho consiste não apenas na morte e na ressurreição de Cristo, mas também em seu sepultamento, provando que sua morte foi real. Jesus Cristo não parecia apenas morto, ele verdadeiramente sucumbiu à morte, e José de Arimateia foi testemunha e participante desse momento crucial da humilhação do Filho de Deus que precedeu sua futura exaltação. Nesse sentido, José de Arimateia exemplifica a providência divina, que utiliza pessoas específicas em momentos críticos do plano redentor. Mesmo alguém que se mantinha em silêncio por medo, no momento certo serviu como instrumento de Deus para que as Escrituras se cumprissem. É realmente interessante pensar que José de Arimateia e Nicodemos, dois membros do Sinédrio que de forma improvável seguiam Jesus secretamente, foram corajosos e se mostraram presentes na ocasião em que quase todos os discípulos públicos de Jesus sumiram e até o negaram. Sem dúvida, um dos grandes legados de José de Arimateia reside em seu exemplo de coragem. Por tudo isso, para a fé cristã, José de Arimateia permanece como um símbolo de discípulo que, ainda que por um tempo tenha sido secreto, testificou publicamente seu comprometimento com Jesus num momento em que tudo parecia perdido. Sua história nos mostra que a graça divina atua mesmo nos corações temerosos, despertando atos de fidelidade em horas decisivas. Inclusive, podemos dizer que o legado de José de Arimateia é duplo. De um lado, ele mostra que a segurança eterna não se baseia naquilo que o homem pode fazer, mas na providência soberana de Deus, que dispõe todas as coisas para a sua glória. De outro lado, ele inspira cada crente a compreender que a verdadeira fé nos conduz à ação corajosa, ainda que enfrentemos pressões externas ou internas. Então, a memória desse discípulo secreto permanece viva até hoje na história da Igreja, como um grande testemunho de fé e de amor a Cristo, lembrando-nos de que, até mesmo em meio aos lugares mais hostis, Deus levanta servos para executar sua vontade.